aqui do Sorrentino. É uma galera. Personalidades da cidade. Olá, amigos da TV Câmara. Estamos de volta para mais uma edição do Café e Prosa, o podcast que traz as personalidades da cidade para contar as suas histórias e os momentos vividos na nossa querida Florianópolis, que hoje tem 350 anos de história. Hoje recebendo o jornalista Cristiano Andujar, que também é chamado de fotojornalista, porque atua na fotografia já há praticamente 28 anos, 44 anos de vida e muito mais de trajetória, quase 3 décadas à frente do que ele mais gosta de fazer, que é a fotografia, formado em jornalismo na Unisul e também em gestão de marketing esportivo, já no que diz respeito à pós-graduação, aqui na nossa região. Cristiano, um prazer imenso te receber aqui no estúdio da TV Câmara para contar um pouco do seu trabalho e da sua história. Você que é uma das personalidades da cidade e vive por aí retratando o que vê pela frente, porque o fotógrafo tem que ter esse olho clínico, né? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui e trazer um pouquinho mais da minha profissão aí para vocês. Maravilha. Ô Cristiano, me diz uma coisa, como é que começou a tua trajetória na fotografia? Depois veio o jornalismo, né, que é a universidade, onde todos precisam passar por lá, estudar, se adaptar, né, se profissionalizar, mas antes disso veio a paixão pela fotografia. Quando que começou isso? A fotografia começou em 95. Né? Após a morte do Ayrton Senna, porque meu pai era muito ligado à Fórmula 1, ao esporte e tal, e ele chegou a escutar o Emerson ser campeão de Fórmula 1 na rádio junto com meu avô. Após a morte do Senna, eu estava com 14 anos, né, 15 anos, e aí, pai, vamos para a Fórmula 1 em São Paulo e tal. Eu cheguei para um tio da outra parte da família, que era muito ligado a essa parte de registro, que tinha bastante câmeras, filmadoras, e peguei uma câmera emprestada com ele. E aí eu fui para a arquibancada, e aí com a câmera só para registrar, uma coisa mais informal mesmo. E aí a partir disso tomei gosto pela fotografia, até tem uma das primeiras fotos ainda com a câmera emprestada do meu tio, que é do Rubens Barrichello, da arquibancada do Autódromo de Interlagos. Então a partir daí eu adquiri uma câmera e aí comecei a fotografar, ainda estava no 2º grau, comecei a fotografar os colegas nas Olimpíadas do colégio. Então, a partir daí que comecei a tomar gosto pela fotografia e aprimorar. Depois veio o jornalismo. Por causa da fotografia, aí eu fiz o jornalismo e me formei como jornalista. Na verdade, a fotografia abriu os caminhos para você entrar na estrada da comunicação. Isso através da Fórmula 1 e, posteriormente, já no futebol, né? Você já entrou no ramo do futebol em seguida, lá no Figueirense. Claro, mais tarde trabalhou, mas começou já registrando o Figueirense também. Aquela paixão tal pelo futebol, né? Aí eu comecei no Figueirense, eu ia lá, fotografava os atletas e na semana seguinte levava aquelas provinhas que tinha aquelas fotinhos pequenas, eles encomendavam e depois eu vendia as fotos ampliadas para eles, os quadros, fazia esse trabalho. Começou no futebol, né? Depois também teve o tênis, né? Já na faculdade, uma professora, a Silvia, ela tinha um jornal, o Folha da Lagoa, e eu fui credenciado por eles para fazer várias Copa Davis de tênis, na época boa do Guga, 97, 98, então foram os 2 esportes assim, que eu comecei a retratar logo no começo. É mais difícil retratar o futebol ou o tênis? O tênis tem ações repetitivas, né? São poucas as comemorações, os momentos únicos, né? Mas o difícil é tu acertar a bolinha na raquete. Né? Hoje em dia, com as tecnologias, é muito mais fácil, mas naquela época, questão de filme, né? Mas o futebol também tu tem que estar atento, porque as ações não são tão repetitivas, né? Um lance, uma disputa de bola, né? E o placar geralmente não tem tantos scores, né? Tantos gols. Sim. Como no tênis, né? O tênis, o atleta pode vibrar várias vezes, pode ganhar vários pontos e vibrar várias vezes, que é a emoção do esporte, é tu retratar isso, né? Então são distintos. Você também já fez algumas fotos aí pelo mundo, né? Andou circulando e fotografando em viagens pessoais e profissionais. E isso faz parte do dia a dia. Mudou muito aquela fotografia profissional que a gente tinha num passado não tão distante,
com os aparelhos celulares que a gente tem hoje? Tem muita diferença? Se aproximou? Como é que você enxerga isso? Eu digo que, na minha percepção ainda hoje, quando se tem luz, fotografia luz, quando se tem um ambiente propício para isso, se aproxima. Um celular se aproxima de uma câmera. Mas a câmera tem vários outros recursos, assim como lente, né? É tudo um conjunto óptico ali que te faz ter uma qualidade, né? Eu digo, tipo, o tamanho do sensor de um celular é muito pequeno. E o tamanho de um sensor de uma câmera, querendo ou não, o tamanho se diz, né? O tamanho é documento nesse caso, porque um sensor vai captar muito mais informações para depois poder retratar. Mas eles se assemelham muito com luz, eu acho que chegam a ser bem parecidos. Mas os recursos que estão muito de lente faz toda a diferença num retrato de paisagem, digamos assim. Você tem aí alguma foto interessante aí de fora do país, registrada para a gente mostrar aqui no Café Prosa? Aqui que é diferente aqui na Times Square, né? Em Nova York, é uma olho de peixe, né? E aí ela está em baixa velocidade, tá dando a sensação de movimento, né? Uma arriscada. Então são vários, o contraste, a questão de quantidade de tons, né? Não é só o preto e o branco. Isso aqui é no Atacama, no Chile. Ah, no Chile. Deserto do Atacama, as dunas. Em preto e branco, que também é uma foto bonita, né? Atemporal, né? Uma coisa mais lúdica. Artística. Questão de tonalidade, de cor, tonalidade azul, vai captar muito mais informação do que... Embaixo da Torre Eiffel em Paris. Então são coisas distintas, né? Muita coisa registrada. Você tem mais ou menos aí uma noção de quantas fotografias já clicou ao longo da carreira? São quase 30 anos? Não tenho noção. Talvez em espaço de armazenamento, fora os negativos, né? Em espaço de armazenamento depois do digital, devo ter praticamente uns 10 tera. 10 tera é bastante coisa, né? É bastante coisa. É foto que nem mole, como diz o Mané. Ô Cris, e me diz uma coisa, aí você fotografou na primeira oportunidade o Rubinho Barrichello, a equipe da Jordan, né? Aquela foto da equipe da Jordan. Depois o futebol, o tênis, foi para a universidade. Aí mudou a tua visão? Pô, eu gostava de fotografia, mas agora estou aprendendo jornalismo, né? O jornalismo naquele nosso tempo era o cara se preparar para ser repórter de rádio, TV e jornal. A assessoria era muito pouco, né? Era muito pouco. A assessoria era muito pouco, mas o meu pai já falava, nada como um cara fotografar e registrar, né? Hoje, muita gente faz isso, até com celular, né? Sim. Mas puxando a sardinha para o meu lado, às vezes o cara tem que dar muita atenção, né? É um espaço pequeno onde o cara enxerga na câmera, né? É diferente, né? E às vezes o repórter tem que estar numa visão mais ampla para ver todos os aspectos, né? No futebol tu vai estar só num lance, né? Tu não vai ver o que está acontecendo do outro lado de campo, para tu escrever a matéria. Mas isso me deu embasamento para escrever também, né? Para ter um outro olhar. E aí sim, eu fui tomando gosto pela redação jornalística, né? Que é um outro tipo de redação, diferente da que a gente aprende no colégio, e aí eu fui tomando gosto de assessoria de imprensa, por escrever, que antes eu não gostava muito de escrever, e aí foi essa parte de assessoria de imprensa que eu atuei depois. Aí você foi para o Figueirense, ficou lá por 7 anos, e justamente na fase mais gloriosa do Figueirense. Eu era repórter à época, e o Figueirense viveu anos de ouro na Série A, foram justamente esses 7 anos. Aliás, isso até cabe um livro aí fotográfico só dessa era, né, Cris? A gente fez agora, eu ajudei a fazer o livro do Figueirense de 100 anos, né? Bastante material meu, foi bem legal a pesquisa, bastante fotos, a gente já foi com foco em fotografia, né? Bastante coisa já era de conhecimento do público, mas na pesquisa a gente foi achando alguns jogadores que gostavam já da fotografia naquela época, pegando alguma coisa diferente do que já existia, do que já era conhecido, né? Obviamente tem bastante material, como era dessa época, eu particularmente tenho bastante material, e bons jogadores naquela época, né? Muitos craques, né? Muitos craques. Uma fase de ouro do Figueirense, que ficou por 7 anos na Série A, e jogos marcantes, estádios cheios, títulos... Copa do Brasil, títulos estaduais, né?
Aliás, a Copa do Brasil foi uma experiência bacana, cara, né? Foi alguns jogos, os 2 últimos jogos, principalmente, se eu não me engano, as quartas de final foi contra o América de Natal. Fiz os 2 jogos, a semifinal foi contra o Botafogo, a gente classificou lá com um gol no finalzinho do Cleiton Xavier. E aí na final também a gente saiu na frente, empatou e aí perdemos o título em casa. Mas foi uma experiência Maracanã, né? 2 jogos seguidos no Maracanã, né? Fora de casa. Foi bonito, foi bonito. Você e JB Teles, né? Faziam parte da equipe do Figueirense. Teles, Foi ele que levou pro Figueirense? Não, comecei um pouquinho antes que ele, mas daí ele, assim que entrou, ele já prestava uma consultoria lá, sempre nessa de presidente da SESC e tal, sempre dava uma consultoria, mas eu comecei efetivamente no dia a dia antes que ele, depois ele veio logo no ano seguinte para coordenar com a experiência toda dele, né? Sim, Experiência e os contatos que ele tem no nacional, não tem o que falar dele. E vocês ficaram tão próximos que hoje ele é o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos e você é o vice. Sim. Né? Então é fruto Até de uma para amizade. esse olhar para a parte da fotografia, né? Que é um mundo totalmente um pouco distinto, né? Às vezes o jornalista de rádio, de TV, não tem essa nossa visão e a gente está muito próximo da ação, né? A gente fica dentro do campo, né? A gente não fica dentro das 4 linhas, mas a gente fica muito próximo para captar as melhores imagens, né? É verdade, é verdade. Me lembro de um jogo lá em Criciúma, que a gente estava lá cobrindo a final da Série B de 2002, o Criciúma campeão. E Criciúma campeão em cima do Fortaleza. Em um dia de muita chuva, lembra disso? Muita chuva, briga, tudo. E você estava lá também, né? Com a sua capa amarela. Ainda fui bem... Estava começando a parte do digital, né? Tinha recém-formado em 2001, 2002. E eu emplaquei algumas fotos na Placar. Fiz um contato e foi naquela época boa da Placar, que se tinha revista. Então foi bem gratificante para mim. Um dos troféus da tua carreira. Foi bem gratificante aquela... E hoje... Logo no começo, né? O grande destaque do time do Criciúma naquela época era o Paulo Baier. Hoje técnico do Figueirense, que é o clube do seu coração, e o clube que você prestou relevantes serviços na sua carreira como fotojornalista. Já pensasse em fazer exposições de fotos, não? Já, mas hoje em dia a questão eu iria para uma parte mais de decoração, dessa parte de fine art, dessa parte que eu gosto, que eu acho mais bonita, né? Enche mais os olhos, não tem essa coisa de o cara torce para um lado, torce para o outro, né? Alguma coisa mais bela, né? Uma decoração, cara, botar um quadro em casa, né? Com as fotos que eu mostrei aqui, então eu iria para mais essa parte de decoração, digamos assim, essa parte de fine art, é coisa mais... Sob encomenda? Sim, documento é uma coisa mais única, né? Sim. Tem algumas que a gente faz também em questão de séries, né? Então só vou imprimir 10 fotos dela. Sim. Então, uma coisa mais restrita, só aquelas 10 pessoas vão ter. São numeradas, assinadas. Então, são mais restritas, são mais valiosas, digamos Sim. assim, né? E aí o autor dá o compromisso de que aquela foto não vai ser mais impressa, né? Então, isso ajuda a quem adquiriu, né, a ter um respaldo maior daquela... Que não vai ser uma coisa tão... para um público maior, né? Como coisa restrita para um pequeno número de pessoas que terão aquela obra. Quem pra ti é referência na fotografia? Cara, tem bastante, cara. Tem bastante. Tem alguns que a gente já trabalhou em Olimpíadas. Hoje em dia eu vejo muito Fórmula 1. Tem bastante gente. Tem o Mark Sutton, que ano passado eu troquei uma ideia com ele. E a carreira dele se mistura com a carreira da Fórmula 1, com vários anos da Fórmula 1, e ele começou a fotografar em 83, quando o Senna começou a fazer os testes, o último ano do Senna nas categorias de base. Então ele tem um material muito... E são pessoas que a gente vai trocando ideias, são pessoas que gostam de trocar experiências. Então é legal a gente chegar perto compartilhar campos com eles e trocar experiências, são bem abertos e ficar admirado pela simplicidade deles, né? Por mais que eles já tenham feito grandes coberturas, mas a simplicidade deles, o Mark é o Wesley da grande agência Reuters, então tem vários assim que a gente tem admiração e
orgulho de trocar ideias, né? Hoje todo mundo é fotógrafo. Todo mundo anda com o seu aparelho celular pela rua, registrando aqui, registrando ali. Deixa eu falar uma coisa sobre todo mundo registra. Tem uma do Sebastião Salgado, a gente não pode esquecer dele, que além de retratos, os livros dele sobre animais, sobre o mundo, né? Sim. Ele fala uma coisa que, tipo, todo mundo é fotógrafo, mas existe muito desperdício de fotografia. A gente não tem um foco de fotografia. Né? Então, sem um olhar, a gente acaba... É fácil, tem memória, não sei o que, a gente vai clicando várias. Então, ao invés de fazer uma foto, tu apurar o teu olhar, tu faz 10 fotos para ver qual que ficou melhor depois. Né? Isso deixa a gente um pouquinho mais preguiçoso também. Lembra antigamente que eram 36 fotos que a gente tinha oportunidade de fazer? É verdade. A questão é a seguinte, o profissional da fotografia, ele erra menos, né? Ele erra muito menos, porque ele tem o ângulo apurado, a sensibilidade apurada, né? Sim. Então, o que eu ia perguntar para você é o seguinte, hoje todo mundo é fotógrafo, né? O cidadão está andando no calçadão, no ponto de ônibus, pela cidade, enfim. O fotógrafo profissional, ele também anda com celular, né? Ele também anda com celular. Mas a máquina também está sempre presente, né? De repente, aquilo ali é interessante, pau. Né? Como é que é o dia a dia do fotógrafo, às vezes, sem a máquina? Né? Às vezes é aquela coisa de tu focar no trabalho, né? Que nem vamos dizer, um militar, alguma coisa, sempre tem a arma dele, né? Sim. Mas eu meio que... A gente tem que ter o tempo com a família, tem que ter uma folga, né? Como eu te falei na conversa antes de bastidor, a gente tem que se preocupar no clique. Sim. Né? Quando a gente tá com a câmera, aquilo ali, é o clique, ali a gente é um personagem, esquece celular, esquece contato, é o profissional que tá ali. Antes a gente tem uma conversa e tal, então a gente tenta, cada hora tem o seu foco, né? Então quando tá com a câmera, realmente... Mas já aconteceu alguma situação assim, tá andando, aquilo ali rende pau. Já tem várias, até na TV, a gente vendo um esporte, se eu tivesse lá com essa câmera, não sei o quê, eu gostaria de estar fazendo assim, eu teria feito assim, teria feito assado. Floripa já passou pelos teus cliques aí, esse cenário bonito que nós temos na nossa cidade, algumas fotografias já fizesse? Tem bastante. Ponte agora reinaugurada recentemente, né? Eu sempre, quando vou para o continente, faço questão de passar pela ponte. E tem uma situação que é a foto do halo, né? Aquele fenômeno que é o arco-íris. Mostrei. O arco-íris em volta do Sol, né? É um fenômeno raro de acontecer. Como é que foi essa história, Cristiano? Cara, essa história, na época que eu trabalhava com política, eu estava vindo para a Câmara de Vereadores aqui para fazer um compromisso. E aí, na volta, indo para a prefeitura, que era aqui na esquina, e aí eu me deparei com muita gente olhando para cima, para a catedral. Eu falei assim, uma foto, catedral, tá todo mundo, o que está acontecendo? É um arco-íris. Arco-íris, mas arco-íris tem quase todo dia, né? Tipo assim, é mais comum, né? Eu tava quase passando batido. Para todo mundo olhando, o que é, o que não é. Assim, quer saber? Já tô aqui, tô com a câmera, aquela coisa de, né? Tava na mochila, tô com a câmera, vamos ver o que é, vamos fazer a foto. Depois que eu peguei a câmera e olhei para cima, aí sim que eu vi que era 2 arco-íris, 2 círculos em volta do Sol. Né? E aí, até no livro, eu conto a sequência de fotos, quantas fotos foram, né? A técnica que eu usei, porque se tu apontar a câmera para o Sol, tudo que está em volta vai ficar escuro. Né? E se tu apontar para os assuntos em volta, vai ficar o Sol vai ficar muito claro, o Sol vai ficar branco. Então, uma técnica que foi usada, que faz uma combinação das imagens, né? E aí resultou nessa foto aqui na frente da catedral, que muita gente já até comprou impressões, né? Fizeram quadros. É uma das fotos, eu acho que mais famosas aí que eu tenho. Porque essa foto é o seguinte, o halo solar é um fenômeno. E você teve a felicidade de registrá-lo com a catedral em segundo plano. A nossa catedral metropolitana, que é aqui perto da casa. Então, ficou um cenário perfeito. Sim. Verão, né, que foi em fevereiro de 2018, né, onde a gente tem muito mais claridade no verão. Né? Foi bem na hora do meio-dia, né? Não me lembro se foi antes ou depois do carnaval, acredito que antes. Não me recordo, porque depende do calendário da igreja.
Mas o interessante desse seu registro, Cristiano, é que, né, quando a gente brinca aí de tirar foto no dia a dia, para lá e para cá, a luz é a grande referência da fotografia. Ah, é contra a luz. É contra a luz. Nesse caso, era contra a luz. Era contra a luz. E para isso, o profissional tem que usar uma técnica, né? Então, nós, né, cidadãos comuns, não temos essa técnica. Até o conhecimento do equipamento, porque foram 3 fotos, como eu te falei, uma foto medindo a luz do sol, né? E aí a catedral, nessa foto a catedral pareceu escura. Outra foto medindo a luz incidente na catedral, e aí o sol ficou mais claro. Sim. E aí eu programei a câmera para que fizesse essas 3 fotos e depois fizesse essa combinação, né? Tira na primeira que pegou o sol, tira a catedral que está escura e bota a outra que está o sol mais claro. Sim. Então ela, nessa tecnologia toda, a importância de se conhecer o equipamento e recurso que um celular não teria, né? E o halo solar, ele está no seu livro. Mostra a capa do seu livro, por gentileza. Que É um livro de fotografia esportiva da minha carreira, mas que essa é o único capítulo que eu fiz... que eu fui obrigado a colocar, que eu não tive como escapar. Temos aí futebol, tênis, Ironman também, que se cobriu bastante, né? Ironman. O que mais? NBA também, registrasse Cara, NBA? fiz alguma coisa da NBA, sim. Fiz alguma coisa. Tive a felicidade de estar na final de 2006, em Dallas. Dallas e Miami. Miami ganhou. E esse livro é interessante que tem... que eu esperei para finalizar com ele ficou pronto em meados de 2019. E nessa parte o Felipe Luiz estava voltando, que eu conheci ele desde o prefácio do Felipe e do Teles, né? O Felipe a gente viu começar, Sim. Eu vi enquanto repórter, aí, vocês eram os assessores. O Felipe era juvenil do Figueirense. Era juvenil. Ele e Guilherme Siqueira. Ele foi para fora, também tem foto do Siqueira aqui, falando do Siqueira, falando que eu fui dar a notícia do Siqueira, da convocação dele para a seleção de base. E o Felipe depois foi para fora. E aí, nessa época, de 2019, o Felipe estava voltando. E eu fui fazer a cobertura já com um foco em atletas. Sim. Então, eu fiz a Copa América no Brasil com um foco no Felipe. No final, eu também fiz o Firmino. Né? Então, eu esperei o livro para entrar um capítulo sobre Copa América. Então, fechou o livro depois da Copa América, aí depois teve a edição toda, né, que foi no meio do ano, então ele foi lançado no começo de 2020, mas eu esperei para fazer para entrar a Copa América. Vai que é campeão, não é campeão, e aí deu a felicidade de ser campeão e acabou coroando o livro, né? Você pensa em outros livros? Novas ideias? Eu não diria novas ideias, tipo, num ramo diferente. Eu iria fazer uma segunda edição de um livro de fotografia esportiva. Já tenho alguns capítulos, como trabalhar com jogadores. Um capítulo sobre pandemia, um capítulo sobre moto velocidade, que eu cobri uma de moto velocidade, e do ano passado... O teu currículo tem uma grande passagem por várias modalidades, né? E ano passado eu escrevi sobre a Fórmula 1. A primeira vez que eu cobri Fórmula 1 foi... eu comecei a tomar gosto por fotografia em 97... Não, desculpa. 95. Em 95. Em 97 eu entrei na faculdade. Em 95. E desde então, fotografei algumas... Lembra a Fórmula 3 que teve aqui no... Sim, fotografei aqui, mas Fórmula 1 mesmo, que é digamos, a grande... Fórmula 3 acho que foi na Via Expressa Sul, né? Tiveram duas. Teve um que passava na passarela do samba. A largada era na passarela do samba. Mas isso nesses tempos atuais, porque lá no passado... Teve a Fórmula Ford, lembra? Sim, tinha a Fórmula Ford, passou tinha a aqui Fórmula no aterro Renault, também, teve o aterro. E aí, ano passado, só que eu consegui fotografar profissionalmente a Fórmula 1. Então, é bem restrito. E o pessoal lá me acolheu super bem, então demorou bastante. Então, são alguns dos artigos que tomei gosto pela escrita, né, que eu escrevi. Então, se for alguma coisa, não penso hoje, mas já teria alguma coisa já escrita, com fotografias. Por trás do Cristiano tem quantos idiomas aí já fluentes? 3, básico, né? Português, espanhol e o inglês. Legal. Tivesse na Austrália também, né, Cristiano?
Fui, a minha irmã estava morando lá, dei uma passada lá, passar Natal e Réveillon com meus pais, só para... E fiz algumas fotos. E nessa lá, passagem toda aí, quantos países já? Se eu não me engano, tá beirando os 20, um pouquinho... eu tenho até uma conta lá, agora eu não sei exatamente, mas os que eu já fui a trabalho, né? Sim, sim. Eu já fiz, já fotografei NBA nos Estados Unidos, no Canadá, aí já tive cobrindo tênis Argentina, Bolívia, Bélgica, fiz a final da Libertadores no Peru e no Equador, fazendo para o Felipe Luiz. Ah, fizesse aquela final lá do Flamengo e River? Fiz aquela. E na sequência fui para... Essa também agora do Flamengo Atlético Paranaense também fizesse? Não. Essa não? Fiz. A do Equador. A do Equador. A do Equador. E até estava cotado para ir para o Mundial, mas daí o Felipe também machucou. Eu estava só para ir para a final, e aí o Felipe machucou, o Flamengo perdeu, acabou que acabei não indo para fazer a disputa de Essa agora não vai? Aí Fluminense e Boca Juniors? Aí depende dos clientes, né? Depende dos clientes. Então, o meu contato lá é o Felipe, né? Até na última, fiz bastante material pro Dorival, que o Dorival era o técnico do Flamengo. Então, também tem essa proximidade da época que do tempo do Figueirense, que eles trabalharam aqui. Então, ele está bem cotado, está numa carreira excelente, o Dorival está num momento muito bom, ele, o filho, Lucas. Lucas, claro, me lembro. Então, são bem queridos, tem um grande apreço por eles, então a gente torce, né, por quem a gente convive. E fotografar o Ironman, como foi? Tem um artigo aqui no livro, cara, o Ironman aqui de Floripa, o grande mesmo, ele começa às 7 da manhã e ele vai até a meia-noite. Sim, sim. Então, largada lá em Jurerê e tal. Carlos Rocha, que é um dos mentores aí, na época que tinha uma equipe ele montava uma equipe de, se não me engano, uns 6 fotógrafos, mais 2 editores, tinha mais 2 pilotos de moto que a gente ia atrás deles. Então, a largada era às 7, mas a gente começava a trabalhar muito antes, fazendo a preparação, né? O pessoal se arrumando, o pessoal botando as roupas da transição, né? Então, e aí ia todo o percurso. Ele ia de moto, eu também ia de moto. E era interessante que ele ficava responsável pelos primeiros colocados e ele dizia para mim, cara, tu vai para lá para fazer ambiental, foto artística, pegando multidão com Ponte Hercílio Luz, pegando multidão com praia. Então, me dava mais essa liberdade, um ar artístico, que era... Tem uma mais recente aqui, que é do meio Ironman, que daí depois veio mais recente, meio Ironman, que é nos ingleses, que é uma largada. Isso é bem legal. Essa foto aí, a largada tá lá, a Ilha do Mata Fome. Isso, legal, então tem essa silhueta, esse sol, né? É gratificante porque de manhã cedo, vou acordar cedo, chega lá as cordas e vai até a meia-noite. Né? Esse ano eu passei de carro, acho que no período, não lembro se foi de manhã ou à tarde. Eu acho que foi de manhã, porque depois da natação tem o ciclismo. E era na hora da prova de ciclismo, então eu acho que era no final da manhã. A prova mais longa, né? Eu passei por debaixo da Ponte Hercílio Luz, vindo ali do sentido da rodoviária para Beira-Mar, e eu passei assim, dei de frente com os fotógrafos. E foi uma cena interessante, porque... Cara, tinha um batalhão de fotógrafos e estava chovendo muito. Hoje em dia tem essa comercialização com os atletas, né? Com os atletas. Porque são 2.000 competidores e os de elite mesmo, vamos dizer, são de 50, 60. Os outros são atletas amadores. Né? Me chamou a atenção não só a quantidade, mas assim, chovia muito. E aí o trabalho, né, e a dedicação dos fotógrafos tiveram que se virar para se proteger e proteger o equipamento naquele momento de chuva. Então foi muito curioso, porque eu passei e era um fotógrafo atrás do outro se protegendo da chuva e clicando. E o legal nas adversidades geram belas imagens. Sim. Eu tenho uma que eu lembro de um triatlon que eu fiz para uma marca de tênis em Santos, e ela estava se hidratando, botando aquela garrafinha de água, nisso espirrou no rosto, foi para cima, cara, deu um reflexo, parecia uma estrela na gotinha de sol. São coisas assim que não... E complementando, eu também tenho um apreço por 3 atletas aqui do Ironman, que é o Igor Amorelli, que
que ganhou o Ironman, que eu estava trabalhando para um patrocinador dele quando ele ganhou. Então, eu acompanhei praticamente ele a prova toda. Sim. Cheguei a correr do lado dele para fotografar ele correndo. A Mari Andrade, que é daqui, foi vice-campeã esse ano e estava semana passada no Mundial no Havaí. E o Timothy O'Donnell, que é um americano que também já ganhou aqui em Florianópolis, que é um americano que também era patrocinado pela marca que eu trabalhava na época. Então, eu acompanhava esses atletas e tenho um carinho pelos caras, um apreço pela... Pô, os caras são realmente de homens de ferro, são de outro mundo. Essa prova de Florianópolis é uma das mais importantes do mundo, né? Eu não sei exatamente como é que é a classe, mas ele em alguns anos, era tratado como o campeonato das Américas, né? Da América do Sul, né? Era tratado como championship, né? Como se fosse a maior prova, né? Eu acho que tanto que se tu fosse um dos primeiros, tu já tinha vaga garantida para o Havaí, né? Para o Mundial mesmo, que é no Havaí. Já são mais de 20 anos, né? Eu acho que já. Acho que já tá beirando 20 uns poucos. E aí, assim, esse período do Ironman de mais de 20 anos de Floripa coincide com a transformação da cidade e o crescimento da cidade, né? O que era Floripa quando chegou ao Ironman pela primeira vez, sim, o que é hoje, né? Isso tem uma mudança muito grande, né? Mudança do lado positivo, do lado negativo, mas no sentido que a cidade cresceu muito, né? Você vê dessa maneira que Floripa cresceu muito? Cresceu, tem bastante gente vindo de fora, né? Mas não é mais uma cidade tão... São grandes oportunidades, né? Tem para todo mundo, tem várias oportunidades, né? E gente vindo atrás de oportunidades, né? Como tem mais gente, tem mais opções de trabalho, né? Então, a gente é visto no nosso ramo, a gente é visto por mais pessoas, né? Não está tão provinciana, né? E essa parte, jogando já um pouquinho para Florianópolis, de tecnologia, viramos um centro de tecnologia. Sim. Então, somos conhecidos por outras formas, assim como o Ironman do esporte, além das belezas naturais, né? Somos conhecidos por outras referências. E a cidade vai caminhando por um processo inevitável para se transformar cosmopolita. Está perto disso, né? Está perto, caminhando para isso. Com os povos que estão vindo para cá, de outros estados, enfim, e a gente pronto para receber os nossos amigos, né, e brasileiros de outros estados e também de outros países. O Mercosul tem bastante do Mercosul, também, né? Tem muita gente da Argentina, do Uruguai, né, Chile, enfim, de várias nacionalidades. Ô, Cristiano, e aí falamos de futebol, falamos de tênis, de Ironman. De repente você foi para a atuação fotojornalística da política. Muda muito? Não muda muito porque é o fotojornalismo. É o que eu gosto da referência que é, né? Do sentido que é o fotojornalismo, de tu tá lá, tu retratar o que é, né? Da notícia. Eu também trabalhei uma época no jornal Notícias do Dia, né? Fiquei um tempo lá, então a gente aprende a cobrir várias pautas e... Tirando o ramo que eu estou hoje dos retratos, que tens uma conexão com a pessoa, a política é mais como notícia, né? Tu retrata o que está acontecendo, reuniões, eventos, né? E tu mune, assim como na assessoria de imprensa, tu mune jornais desses fatos, né? De tornar conhecido as ações dos envolvidos ali, né? Dos políticos. Placar as capas? Plaquei capa. Porque algumas capas aqui, reinauguração da piscina ali, uma que eu lembro ali, então a turma se jogando na piscina e eu me joguei antes para fazer a turma pulando de frente, na época era o prefeito Jean. Então ele inaugurou, mas só que eu entrei antes da inauguração. Porque eu tava com uma... Foi uma festa, né? Foi uma gurizada toda.
Eu estava com equipamento que permitia que a câmera fosse para a água, molhasse. Então eu entrei na água antes de todo mundo. Carnaval registrasse alguma coisa? Registrei pela prefeitura, fiz alguns outros trabalhos, correspondente da revista Contigo também aqui, fiz algumas coisas para... Fiz aquelas épocas que se tinha Florianópolis, tinham muitas festas do... Existia o Camarote Contigo, então a gente tinha bastante espaço na revista Contigo, eles tinham uma parceria, né? E que foi diversos famosos, então também essa parte de, digamos assim, social, balada, assim, eu também... Sapucaí não? Sapucaí não. E casamentos? Já fiz alguma coisa, mas não é o meu foco. Eu não... Assim como tudo, tem que ter uma experiência, tem que ter um feeling, tu tens que... E aí, já fiz de amigo, já fiz algumas como segundo fotógrafo, mas admiro muito, tem 2 amigões, que é o Marcelo Schmoller e a Ana Corrêa, que... Sim, a Ana Corrêa agora eu acho que já foi para... Não sei se está atuando, mas ela está nos retratos também. Mas o Marcelo é amigão, sempre indico, fotografou por indicação o casamento da minha cunhada. Então, trocamos experiências. Gostamos de trocar experiências. E o casamento é uma cobertura longa, né? Não é fácil. É longo, não é só tem que estar atento a tudo. Tem que ter uma experiência, Hoje nós temos aí 4, 5 fotógrafos num casamento, né? Tem um que fica com a noiva dentro do salão, né? Sim. Não é fácil. Referência aí do Maeda também, que faz. Maeda, tem o Ricardo Pereira, que foi um grande amigo aí que me ajudou no começo, fazia bastante. Eu entrava no escritório dele para conversar com ele, tinha foto do Teco Paderazzi, ele tinha fotografado o Teco Paderazzi. Teco Paderazzi, e no futebol temos aí o velho Mafalda, né? Tem uma Mafalda de várias histórias aí, várias coberturas importantes. Mafalda tem muita história, né? Vamos trazê-lo aqui para contar suas brilhantes histórias envolvendo a fotografia. Daí, Cristiano, você começou no esporte, teve toda essa passagem que a gente está retratando aqui, política, algumas experiências diferentes. E hoje, além de jornalista e fotógrafo, fotojornalista, existe uma função, né, um ofício chamado retratista, que você está, nesse momento, empreitando, né? Nos explica o que é, como que funciona e depois nos mostra aí alguns exemplos. O retratista, como se já existia antigamente, a parte como surgiu a fotografia, né? Foram retratos, né? Mas só que antes as pessoas tinham que ficar paradas muito tempo e existia uma conexão entre fotografado e retratado, né? Existia as lambi-lambi, lembra Sim. Das praças, né? Fazer documento. Então, se existe uma conexão e hoje com essa parte de mídia social, com essa parte de representatividade, de se tornar conhecido, né? Questão de respeito, questão de conhecimento de uma imagem que se quer passar, sempre tem essa imagem que é a primeira que a pessoa, né, que o seu público-alvo vê, né, que o seu cliente vê. Então, eu comecei a ajudar as pessoas a se mostrarem como elas são, a fazer uma comunicação melhor via imagem dela com o seu público. A gente estuda, a gente conversa com a pessoa, entendendo o público, como que ela vai sair, qual é a roupa melhor, né? Como que ela vai ter uma conexão maior com o seu público. Então, não é um trabalho fácil, né? É a ponta do iceberg a fotografia, existe muita conversa antes, existe muitas dicas de mídias sociais, de como se deve portar, né? Não é só um trabalho de fotografia, é um trabalho que bota um respeito ali, né? De que ela se mostre realmente como ela é, ela transpareça na fotografia todo o conhecimento, tudo que ela adquiriu. Então, a gente faz esse estudo, a gente vê como é que é o público, então, sugiro roupas, sugiro como que deve ser, poses, mando fotos de referência para a gente imitar, né? Imitar, se ter referência, né? Para fazer alguma coisa parecida. Então, é esse trabalho que eu tô exercendo hoje em dia. É um início, né? Um novo projeto que vai aí alcançar um mercado interessante, né?
Sim, sim, é o que todo mundo precisa, né? Independente de como tá, tu tens uma comunicação. Hoje em dia, com as mídias sociais, a questão de tu não botar, não se tornar mais um, né? Na questão de vulgaridade, né? Obviamente, existe públicos e públicos. Existe o público que vai querer realmente aquela coisa mais amigável, mas existe uma outra que vai se inspirar, que te quer como inspiração, te quer como referência, né? Então, por isso que a gente dá dica até de como se portar, do que publicar, de não publicar, das imagens. A gente faz né? Eu passei por isso, né? Do que mostrar de como a gente quer ser visto, né? Por que tu vai botar uma foto que isso tu não identifica com aquilo ali? Então, são ações que a gente preza para deixar a pessoa que tem o conhecimento com ainda mais autoridades. Aqui no mercado regional ainda é uma questão embrionária ou já tem um mercado aí atuante, profissionais que já estão fazendo isso? Já tem algum mercado, né? É aquela questão da gente tornar consciente, né? A gente vê uma foto lá, por que é bela, por que não é bela? Né? A gente sabe que é belo, mas a gente não sabe o porquê. De tornar consciência para quem está se mostrando. Daí ela vai perceber aquilo ali, pô, realmente é isso mesmo. Sei. Alguma coisa me diz que é legal, que não é legal. Mas tornar consciente da teoria, né? Então, tem bastante gente já procurando, né? Ainda estamos no começo, mas já tem bastante gente que tem essa consciência, né? De que se deve portar melhor, se apresentar melhor. Isso serve para todas as pessoas, né? Não só aquele que já tem uma imagem a zelar pela sua função, mas aqueles que querem chegar a algum lugar. Então, eu falo que o retrato, ele marca, ele é legal em mudanças. Mudança, seja de idade, mudança de trabalho, uma promoção, né? Eu fui promovido, eu estou num cargo diferente, eu tenho uma imagem diferente a mostrar. Eu fui promovido porque eu tenho um conhecimento, né? Ou eu quero me mostrar, perdi um emprego, vou me reposicionar, né? Um reposicionamento, Reinvenção, né? Que é uma palavra em moda, né? Então, vou me mostrar diferente, né? Então, são essas ajudas, né? Que tudo começa com uma primeira imagem, né? Com uma primeira impressão. Bacana, bacana. Você tem alguns retratos aí para nos mostrar? Tem. Na câmera? Então, essa aqui é uma médica. Então, é uma coisa mostrar autoridade. Hoje em dia já não se faz mais aquela foto, jaleco, estetoscópio. Jaleco e estetoscópio é para quem está recém-formado. Né? Essa aqui tem uma loja de roupas, uma loja colaborativa. Esse aqui... O Guilherme. Esse aqui é um empresário de futebol. Ex-jogador, mas agora é um mas ele dá uma... Né? Então, são coisas assim... Interessante, né? Essa aqui é uma arquiteta, que também é sócia daquela outra. Então, são fotos coloridas e em preto e branco também. Ó. São conexões que se... Sabe? Não só a gente ter a conexão de entender, né? Para ser uma coisa... Foto que representa uma boa parceria. São coisas... Ó, essa aqui é uma mulher, mas ela é uma vice-presidente de uma empresa e ela quer transmitir esse conhecimento num ambiente cheio de homens. Ela tem que mostrar um conhecimento. Seu empoderamento. Sim, né? Sim, a sua imagem, né? Então são... É isso aí, bacana mesmo. Um trabalho diferenciado. Aqui já tá acabando aqui. Esse é interessante, com óculos na mão, né? Esse aqui ele é o Marco Aurélio. Ele tem lojas de ótica. Uma ótica. Então são... Esse aqui é um comunicador. Rafael Farage. Enfim. Essa aqui também é a comunicação, a Aline, assessora de imprensa. Legal, Cristiano. Um mercado interessante. E assim, né? Você, como profissional da fotografia, com uma vasta história de quase 30 anos, também vai se adequando ao mundo, ao mercado e se reinventando, né? Isso que é o mais interessante. Porque não adianta. Nós somos de uma geração, e as que estão atrás da gente,
as coisas não vão ser iguais por décadas, as coisas vão mudar Hoje muda muito mais rápido. muito mais rápido. Tecnologia, eu gosto de ficar por dentro de equipamento, como é que é. Cara, hoje o equipamento está numa... que ele facilita. Que ele facilita ao fotógrafo, como eu estava falando contigo antes, pô, vamos pensar no clique. Né? Deixa as outras coisas que são supérfluas, não perder tempo. Então, toda aquela parte de tu focar, que antes, lembra, o foco era manual, a aula da faculdade era com lente com foco manual. Sim, sim. Né? A gente tinha que pensar como fazer o foco. Não, hoje tu aperta a câmera, a tecnologia te dispõe de foco automático. Né? Então, são coisas que vão aprimorando, que faz a pessoa, vou botar o enquadramento, que posição que eu boto. Nos retratos se usa bastante luz, com flash. Né? Eu tenho um estúdio portátil, vou na casa da pessoa para ficar mais cômodo. E eu tenho uma luz que a gente usa, mas é mais uma coisa, luz para se preocupar, né? Tonalidade, dá um contraste maior, dependendo da dramaticidade da luz, e aí a gente vai fazendo a luz dependendo de como que é. Os melhores equipamentos hoje vêm de qual país? Hoje não é tudo fabricado no Japão, né? Alguma coisa já tinha esse histórico, China, né? Já tinha. Ainda continuam sendo aquelas mesmas marcas, Nikon, Canon, Sony, né? Algumas às vezes mudando agora de um pouquinho de função, né? Tá com uma revolução, foi para o digital, agora existem as câmeras sem espelho, que se fala, né? Isso. Então uma outra revolução, que também são as pioneiras. Às vezes um fica um pouquinho para trás, mas logo já recupera e é por aí. Num tempo não tão distante, ia-se para fora do país buscar os equipamentos, né? Hoje a internet facilitou tudo, né? Hoje a internet facilitou, no Brasil também existem bons preços, talvez pela variação do dólar, né? Às vezes eles compram com um dólar mais baixo, né? E aí o dólar sobe, mas tu vai buscar no exterior, tu tem que pagar passagem, tu tem que desprender tempo para ir lá, né? E no Brasil tu já está tudo legalizado, já tem a tua nota fiscal, a garantia, então dependendo do equipamento, dependendo do valor, vale muito a pena comprar no Brasil. Eu ultimamente tenho comprado bastante aqui. E o que tu fazes com os equipamentos antigos? A gente vai vendendo. Ah, vende? Vende, até porque vai se tornar obsoleto. Né? Se torna obsoleto e dá a chance de alguém continuar um trabalho, adquirir um equipamento bom, eu tenho costume de cuidar, né? Adquirir um preço mais baixo, né? Digamos um bom custo-benefício, né? Então vamos repassando até para agregar no valor da compra do próximo. Sim. Né? Porque o celular fazem muito isso, né? Então vai vendendo e para fazer o upgrade, né? Então pegar melhor. Montar uma espécie de acervo e museu não faz parte da tua trajetória. Vou te dizer que a minha primeira eu ainda tenho, por umas coincidências da vida, que eu acabei vendendo para o meu tio. A primeira de filme eu acabei vendendo para o meu tio, ele ficou, não vendeu e depois ele me deu uma de filme. E cheguei a adquirir algumas, como eu te falei, a família do meu avô, né, eles tinham alguma coisa antiga, uma Super 8, tinham uma Super 8, e algumas outras 2 câmeras, aquelas de fole. Então eu tenho umas 5, 6 câmeras lá das antigas, que tem um meio que museu de herança. Para pelo menos ter alguma coisa da história, né? Tem. Alguma coisa da história. E os negativos? Os negativos ainda... Ainda tem. Uma coisa que eu fiz recentemente foi digitalizar as provinhas. Então, existia bastante arquivo, né? Aqueles arquivos com as provinhas. Então, hoje eu não preciso mais ir naquelas caixas para visualizar. Né? Eu tenho uma caixa de sapato com os negativos, mas daí se eu quero ver alguma referência dos negativos, eu vou nas provinhas que estão tudo digitais agora. É um modo antigo. Eu me recordo na faculdade daquelas aulas que a gente tinha no escuro, né? Que não era fácil. Eu não era do ramo da fotografia, tive que fazer a cadeira por conta da faculdade, mas uns tinham mais habilidades do que os outros. É que nem jogar tênis. O tênis não é para qualquer um. Uns sabem, são artes, né? São artes, são passatempos, é diferente. Quem gosta... Tu já jogaste tênis também, né?
Eu já joguei. Então. Joguei. O pai até convidou, tô fazendo aula, vamos lá comigo. A fotografia eu não sei muito. E o tênis tentei não consegui. Então vai de cada habilidade, né? De cada um. São feelings, assim como vários atletas começam num esporte e vão para outro, né? Se adaptam melhor, né? Algum ritmo ou outro. Falta algum esporte aí para cobrir, Cristiano? Que tu tens vontade, assim, alguma coisa que... O que falta é uma Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Esse ano ainda tive o convite que tinha uma credencial de um amigo meu que não poderia ir. Mas tive outros planos e acabei não indo, mas Olimpíada já fiz pela Confederação de Tênis, fiz o tênis, já me satisfiz, eu fico imaginando os fotógrafos têm que cobrir várias modalidades. Sim, Tenho visto vários amigos agora no PAN, eles saem de um local, vão para outro, eu tênis fiz ali, foi muito legal, as referências, das referências grandes só não tava o Federer, mas tava o Djokovic, tava o Rafael Nadal, tava as Williams, né? Então foi bem legal. O Bellucci fez um baita de um jogo com o Nadal. Sim. Então eu ficava direto do começo até o final de lá, então foi bem gratificante. Olimpíadas é bem legal. E só tem a Copa do Mundo, vamos ver se Copa América agora, já fiz algumas. A Copa agora é a Copa da América do Norte. América do Norte. Mais fácil também, Estados Unidos, Mas a Copa do Catar era fácil questão de deslocamento, né? Era estádios próximos, né? Eram estádios próximos, né? O problema é tu montar uma logística, e aí um desses artigos que eu comentei contigo de Copa, é tu montar uma logística. O Brasil joga em Orlando. Quando eu fui na Copa de 2016, né? Eu estava em férias e fiz alguns jogos. 2016 eu fui na abertura que foi no Rose Bowl, que foi o estádio do Tetra. Sim, Los né? Angeles. E na área de Los Angeles ali, que era no oeste dos Estados Unidos. Sim. E o Brasil jogava o segundo jogo, se eu não me engano, foi em Orlando, alguma coisa assim, foi na outra costa. Então, para desprender, tem que atravessar o país. E aí eu lembro que eu tinha amigos em Chicago, ainda tenho, e aí a gente foi pros meus amigos. Aí em Chicago eu fiz um jogo dos Estados Unidos e um jogo da Argentina. Tem algumas fotos, tem até foto no livro do Messi, algumas bem legal lá, uma cobertura bem legal, mas eu fiquei por aí. E aí tu imagina, né? O time fica em primeiro do grupo. Se ele ficar em primeiro do grupo, vou jogar em Toronto. Mas se eu ficar em segundo do grupo, eu vou jogar na cidade do México. E aí, como é que tu faz com as passagens? É loucura, né? Compra passagem, investe, não investe? É uma loucura. Então, essa logística... E a Copa de 2030, que todo mundo esperava que ia acontecer no Uruguai e na Argentina, que eu estava torcendo para isso também... Ficou pior ainda. Eu não vi, mas vai ter no Uruguai e vai ter no... Na verdade, assim, a Copa na Argentina e no Uruguai seria bonito pelo que representou o início da Copa, em 30, né? Haverá inauguração simbólica ali? Haverá, mas o foco vai estar lá em Espanha, Portugal e Marrocos. E Espanha e Portugal são países não tão grandes e vai ser fácil se deslocar. Tu tem um trem, tu tem aquelas... de carro também, de né? carro, os aviões de baixa tarifa, né? Não sei como é que vai estar próximo, né? Para tu comprar tão próximo, mas tem vários sistemas de trem. Formas, né? E também para o Marrocos, né? Porque pega mas ali... Mas Marrocos é avião, ferry, né? Não, pega o ferry ali, ferry boat... Eu fiz o planejamento esse ano para ir para o Marrocos lá e é meio complicado, né? Essa questão. É diferente. Questão de chegar pelo Marrocos via Madrid, via Lisboa. Eu fiz alguma pesquisa. Não tem o ferryboat ali que faz a ligação? Não. É mais complicado? Eu acho que é mais complicado. Mas assim, tendo o grosso da Copa em Portugal e Espanha, vai ser bacana. O bom que tem bastante opções de transporte também. Né? Por outro lado, tem várias opções, mas tem essa tu não saber para onde tu vai, né? Bom, Cristiano, para a gente finalizar, eu gostaria de que você deixasse um recado para aqueles jovens, hoje, geração Y, que estão aí com os celulares mais modernos, mas que têm um apreço pela fotografia e querem ingressar nisso, até com câmeras mais profissionais. Qual é o recado que você deixa para essa nova geração? Fotografar, estudar, né? Colocar em prática.
né? Tudo a gente vai aprimorando, colocando na prática, né? Colocando na prática, editando. Hoje em dia você tem bastante recurso na edição que tu pode aprimorar. Então, é um complemento aquele laboratório que a gente tinha na faculdade, é um complemento, né? Hoje é no computador, na edição, mas é um complemento. A gente faz de tudo para já sair mais pronta a foto, né? Estudar bastante o antes também, né? Como fazer e colocar em prática e tudo é prática também. Maravilha. Cristiana do Jar, 44 anos, fotojornalista, retratista, jornalista, mais de 28 anos de experiência nesse ramo e sempre se atualizando aqui no mercado fotográfico e também do fotojornalismo. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Câmara e te aguardamos aqui para novas entrevistas no futuro. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado ao Cristiano. Esse foi o Café e Prosa Podcast com a presença de Cristiana do Jar. Você acompanha o nosso programa na íntegra no YouTube, também no canal aberto da TV Câmara. Lembrando que a responsabilidade técnica do Café e Prosa ficou a cargo do Ismael Souza e também do Lucas Gonçalves. E a direção geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço a todos e até a próxima.